Existem casos em que o material foi encontrado e analisado. Vladivostok, um dos principais portos da antiga União Soviética. Não muito longe dela encontra-se o que afirmam ser o local da queda de uma sonda extraterrestre. O incidente tem sido investigado pelo jornalista de TV George Knapp. Ele é um especialista russo em OVNIs. Bem, estamos a caminho de Dawnegorsk e 10 anos atrás essa viagem não teria sido possível. Um dos motivos é que fica muito longe. Esse é o motivo de estarmos nesse helicóptero militar. É o único meio de chegar lá. Além do fato de que, politicamente, 10 anos atrás, quando ocorreu o acidente, se tivéssemos ido a Vladivostok, tirado fotos de seu porto e de todos os segredos militares lá, podíamos ter sido mortos ou presos. Então este é o único meio de ir até lá. Estamos indo lá para descobrir se o acidente em Dawnegorsk é o equivalente ao Roswell russo, porque tem todos os elementos para isso. Tem testemunhas, testemunhos científicos e uma análise científica do material. Vamos ver o que vamos descobrir. Até hoje, as informações sobre o incidente são limitadas. Aparentemente, houve a queda de um objeto desconhecido em Dawnegorsk, Sibéria, em janeiro de 1986. Uma testemunha descreveu uma esfera silenciosa de 2 metros de diâmetro que estava voando na área paralela ao solo. Ela viajava a 64 km por hora, dificilmente a velocidade de um meteorito ou satélite caído, ou peça de foguete. As minas de metais pesados da cidade são vistas de uma área chamada Height 611. Testemunhas observaram a estranha esfera voar na direção das montanhas. Ela subiu e depois caiu perto do cume antes de se transformar em chamas. Era vermelho e laranja. Mudava de cor em momentos diferentes. Quando subia, ficava mais brilhante. Quando caía, ficava mais escuro. Enquanto subia, raios de luz saíam dele. Aconteceu no dia 29 de janeiro de 1986. Eu estava andando na rua e vi um objeto estranho. Era amarelo brilhante, parecia o Sol. Ele viajava paralelo ao solo. Um único e grande feixe de luz saía dele. Depois ele desapareceu por sobre o morro. Não ouvi nenhuma explosão e não vi nenhum relampejo. Ainda assim, depois que ele subiu e desceu várias vezes, desapareceu por sobre o morro. Pergunta-se a testemunha o que ela acha que era. Para mim era um OVNI. Buscas subsequentes descobriram o local do impacto. Materiais misteriosos, bolas, gases, redes foram removidos da encosta. Eles continuam nas mãos das academias de ciências nacionais. Os cientistas locais têm apenas pequenas amostras. Em 3 anos, eles compilaram um estudo de 300 páginas. Seu autor aponta características anômalas do caso. No local do acidente, encontramos pedaço de sílex magnetizado e cerca de 300 gramas de materiais diferentes. Depois do acidente em Wright 611, houve muitas aparições de OVNIs. Discos, formas de balões, luzes únicas. Parecia que estavam procurando alguma coisa, porque pareciam luzes de busca. Essas luzes eram muito interessantes. Elas só iluminavam o que tocavam. Não havia nenhum feixe visível. Tudo me leva a crer que eram de origem extraterrestre. Os destroços metálicos possuem níveis extraordinários de elementos mais puros que são na Terra, diz ele. O material semelhante a uma malha é um isolante de quartzo em volta de fios de ouro, mais finos do que um cabelo humano. O que veio do céu, argumenta ele, não é uma coisa feita aqui, mas um sistema de orientação para uma sonda extraterrestre. Nenhum outro pesquisador russo publicou suas descobertas ou liberou nenhuma parte desse material. Diferente da maioria dos casos, este deve e pode ser resolvido. Institutos russos sequestraram os destroços de Dawnegorsk por mais de 10 anos. O mundo foi informado de que o objeto era de origem terrestre,
Mas onde estão os relatórios? E o mais importante, onde estão os destroços? A única análise científica liberada até hoje sugere que o objeto, fosse o que fosse, foi fabricado em outro lugar e talvez não seja deste mundo.